Viana? Tudo Vou começar bom, sem cumprimentar você. Tudo bem com você, Joia. né? Nosso primeiro encontro em 2013. E 2013 seja abençoado para você. Eu vi uma entrevista na Ana Maria Braga, onde a mãe, entrevistada pelo repórter, o repórter perguntou, né, como é que está sendo agora, depois a partir da sua filha? Ela tinha uma outra filha, ela tem uma outra filha, está viva. Ela falou, olha, a minha vida acabou. Eu nunca vi tanta sinceridade, isso é sério, tá, gente? Eu nunca vi tanta sinceridade numa pessoa como eu vi naquela entrevista na Maria Braga. Eu acredito que muita gente tenha visto também. Me preocupou muito. Eu imediatamente liguei para a Viviane. Falei, Viviane, nós precisamos abordar esse assunto. Isso é muito sério. Como lidar com a perda? Como lidar com o luto, né? E eu te pergunto, Viviane, como lidar numa situação dessas, especificamente dessa mãe? Bom, Tancredo, o luto é sempre uma coisa, né, uma situação muito complicada, né? E quando a gente vai falar em luto, a gente tem que estar sempre verificando o apego, né? Como que era essa relação. E no caso de uma relação de uma mãe com um filho, é aquela relação que Freud tanto falou, uma relação especial, uma relação, né, de muito apego. Então, nessa situação, o luto se torna um pouco mais complicado, mesmo porque na situação de Santa Maria foi uma situação, né, trágica e súbita. Então, assim, sem estar esperando e de uma forma muito trágica. E, aliás, os jovens na flor da idade, fazendo faculdade, então, né? isso tudo, o que acontece? O luto se torna muito mais difícil, muito mais complicado. Agora, o que acontece? No luto, existem reações que são naturais, que fazem parte do processo de luto. Então, assim, porque o que acontece? Muitas vezes, né, a gente vê uma mãe falando assim, e a família, os familiares, os amigos, as pessoas próximas, tendem a querer retirar a pessoa dessa dor. Sim. E isso é um erro. Porque a pessoa necessita viver, cumprir as tarefas do luto. Ela precisa passar pelas etapas. Tempo, pois é, isso aí, a questão da duração, do tempo e da intensidade é que vai definir se o luto é patológico ou não. Então, dentro de um luto normal, a pessoa vai negar, né? Ela vai negar a dor, ela vai negar a perda. Então, ela vai ter todo esse processo até conseguir aceitar essa realidade da perda. Depois ela vai ter que passar pela dor. Eu acho que isso é tão importante. Muitas vezes a gente fica numa... Eu já atendi um caso de uma senhora em que eu vi a angústia dos filhos para tirar ela da dor. E não era um momento, era 6 meses só e um marido de 60 anos de casamento. Então ela precisava chorar. E quando ela chorava, ficava todo mundo angustiado. É porque, em na verdade, cima dela para tirar ela. E ela não sabe o que fazer. E qual que é a melhor postura diante disso? Dentro do luto normal. É o quê? É você estar junto, apoiar, dar suporte para que aquela dor possa se manifestar. Em vez de você tentar tirar a pessoa da dor, você tem que dar o suporte para que ela possa expressar toda essa dor. No caso dessa senhora mesmo, a angústia dela, ela falar assim, eu não posso chorar, eles não me deixam chorar. Eu perdi meu companheiro de 60 anos, eu quero chorar a perda dele. E né, no intuito de cuidar mesmo, os filhos tentavam tirar ela dessa dor. Então, acho que isso é importante. A gente tem que respeitar o tempo da pessoa. Isso, tem que respeitar e ajudá-la a cumprir as tarefas do luto. E isso é biológico. Então, existem vários estudos que demonstram isso. O luto é biológico. Eles começam até demonstrando ali, alguns autores, da questão do animal mesmo, também passa pelas mesmas fases biológicas do luto. Ok, até antigamente tinha aquelas histórias que a mulher, quando perdia o marido, né, a viúva, né, ela ficava enlutada aí pro resto da vida. Né, ela tinha que vestir de preto, né, muito antigamente e tal. Então é uma outra cultura, é uma outra realidade, né? Mas isso é importante a gente saber dessa história e saber como lidar com isso. Um outro fato que me chamou muita atenção também foi durante o velório. Né? Foi um velório coletivo, foi uma coisa realmente muito triste, né? E o que aconteceu? Estava ao vivo na Globo, aí o repórter entrou, né, falou assim, olha, nós estamos aqui acompanhando e tudo, o que vocês estão precisando mais? A moça imediatamente falou, o que nós mais precisamos aqui é de um psicólogo, porque tem muitos pais e muitas mães que estão negando que são seus filhos. Né? Aí eu demorei a entender, eu falei, como, né? Mas depois eu vi uma cena lá que realmente ela falava, não, isso não é a minha filha. Não tem nada a ver, não é o rosto dela, não é a cara dela. A pessoa não conseguia ver
é uma coisa, parece até que é patológica mesmo, né? Ela não consegue ver. Como que lida numa situação dessa? Então, a negação é uma das fases naturais do processo de luto. Então, assim, às vezes a gente já parte para essa questão do patológico e não. O que vai definir se está sendo um luto patológico ou não é a intensidade e a duração. Então, vamos colocar, essa mãe estava em estado de choque, né? Uma situação de comoção geral, todo mundo, né? Todas as pessoas ali muito comovidas, tudo. Ela está em estado de choque ainda. Então, essa negação nesse momento é totalmente natural, não é patológico. Agora, o que vai demonstrar se isso é patológico ou não? Vamos colocar que daqui 6 meses ela continue negando. Aí, quer dizer, ela já está presa em uma fase que é natural, mas que já teria que ter passado. Aí, a partir do momento que ela fica presa, que ela não consegue cumprir essa primeira tarefa, né, a aceitação da realidade. Aí tem que procurar um psicólogo. Aí, o que acontece que é interessante? O psicólogo, ele pode entrar nesse começo já ali, igual aconteceu lá, ele entra com o que a gente chama de aconselhamento do luto. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a pessoa a passar por essas fases, cumprir essas tarefas do luto de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila. Então, assim, ele vai ajudando, por exemplo, é o que eu estou te falando, dessa questão dessa senhora. Quando eu chamei os filhos, falei, gente, ela precisa chorar. Então, assim, que permitiram esse choro, a terapia, ela foi cumprindo as outras etapas. Entendeu? Então, assim, precisa estar dando esse suporte emocional para a pessoa estar cumprindo as etapas. Então, o psicólogo pode entrar nesse momento do luto como aconselhamento para ajudar a cumprir as etapas. Ou, se uma questão, vamos colocar aí, passou 2 anos, aí a situação está lá, a pessoa, igual você colocou, né? De repente ainda está lá, não voltou a viver, não voltou a se relacionar, ainda está... Aí já é um luto patológico. Aí o psicólogo já vai entrar com uma psicoterapia do luto. Ok. Muito bom o papo sempre quando você vem aqui. É uma pena que você não vem mais vezes, que é difícil demais você vir aqui mais vezes. Eu gostaria que você tivesse todos os programas aqui, preparando dicas pra gente. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá e você vem aqui mais vezes. Experimenta o drink. Pode ficar com calma, que segundo o Carlão é 5% de teor alcoólico. Pouquinho, só, né? Bem pouquinho. O meu foi muito bom. O meu é refrescante, a coisa já fez. Tá bom? Tá muito bom. Olha o tamanhozão do copo. Aprovado. Eu vou chamar